Oi, eu sou o César e esse é o DM's Quest. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um estilo de jogo que a gente chama de sandbox, muito comum no começo do hobby. Era quase o padrão. E o que é o sandbox, depois desse lereado todo? O sandbox é um estilo de aventura que ele é caracterizado por uma abordagem aberta. Ele oferece para os jogadores um menu de cenários possíveis. Você vai ter um mapa onde vai ter normalmente uma cidade, um centro, uma cidade ou duas, lugares inexplorados. A ideia é nos limites da civilização, perto do mundo selvagem e habitado por monstros. Diferentes tipos de terrenos, lugares fantásticos permeando todo o seu mapa, grupos, pequenas facções com interesses. Com isso, você não precisa elaborar uma história mirabolante. Você cria pequenos cenários, povoa pequenos lugares e os jogadores escolhem como vai ser a próxima aventura. O estilo sandbox, eu acho que ele é quase como um MMO de mundo aberto. O estilo ele é visto como um parque de diversões. Então, o ambiente selvagem ou a região explorada se torna a própria aventura. E aí o mapa, no todo, ele atua mais como o de uma masmorra. Ele conecta experiências individuais e desafios que vão sendo encontrados através das escolhas dos jogadores. Então eles vão escolhendo para onde vão e eles vão cair num lugar que vai ter alguma coisa que você, até como mestre, só pode planejar em linhas gerais o que é que vai ter em cada canto do mapa, mas você não sabe para onde eles vão e nem como eles vão interagir. A intenção não é que tenha um começo, meio e fim, a intenção é que tenha um pequeno cenário acontecendo em bolsões do seu mapa. E além de variado, esse sistema, essa forma de jogar, o caráter do ambiente sandbox é dinâmico, ele é propenso a mudanças ao longo da campanha. Você não sabe o que vai acontecer. E tá um pouco da graça de mestrar aí também. Você quer ser... Eu, em particular, eu fico muito feliz em ser surpreendido, cara. Isso vai depender um pouco da forma como os jogadores vão interagir. Não tô dizendo que não é para ter nada, você não pensar em nenhum tipo de linha narrativa. Não. Você pode ter pequenas linhas narrativas, mas os jogadores vão escolher onde eles vão interagir e como eles vão interagir com os grupos. E a história vai surgir a partir daí. Aí vai ser de fato, é daí que vem a ideia de que é uma história colaborativa que você faz com seus jogadores. Nesse modelo você de fato vai fazer com seus jogadores. Eu tenho pensado muito no assunto, porque acabando essa campanha que eu estou mestrando agora, a gente vai partir para um sistema mais simples e vai ser em sandbox mesmo, cara. E se você se interessou por isso, eu queria convidar você a tentar mestrar uma aventura desse jeito, cara. Eu defini aqui o meu roadmap, né, o meu checklist para dar início a uma campanha, porque nesse tipo de campanha eu imagino que o maior desafio seja o primeiro passo, né? Fazer a campanha começar. Porque os jogadores, eles tendo em vista a natureza exploratória desse estilo de campanha, eles não teriam um objetivo definido. E é interessante que eles não tenham nada muito forçado. Mas a gente pode colocar eles no caminho, cara. Vou compartilhar o meu checklist e mais algumas ideias para você começar a sua campanha de sandbox se você quiser. Primeira coisa que você precisa é um mapa. Você pode pegar um mapa pronto ou você pode fazer o seu mapa. As duas alternativas são legais. Para o mapa pronto, você pode gerar, às vezes tem geradores na internet, vou deixar linkado, ou você pode pegar já desenhados mesmo. Tem um cara que faz mapas, eu uso os mapas dele o tempo inteiro, é o Dyson Logos. Inclusive ele já fez alguns mapas para Wizards, para vários módulos. Provavelmente você já viu um mapa dele. Ele tem um site, ele tem mais de 1000 mapas, estão todos gratuitos para você baixar, gigantes em alta resolução. Entre os mapas dele, tem mapas de hexgrids, que são o estilo de mapa que a gente vai fazer. Então é um hexgrid. Com o seu mapa definido, você precisa definir alguns cenários. O que eu quero dizer com cenários? Cenários você escolhe, por exemplo, um grupo de NPCs ou uma facção e você define um objetivo para cada um deles. Sei lá, por exemplo, a guilda de ladrões da sua cidade pode querer estabelecer uma nova rota de contrabando. Só que para isso, ela precisa acessar uma rota específica que já está dominado pela guilda mercante, por exemplo. A guilda mercante quer acabar com o problema dos piratas e da guilda de ladrões que quer fazer
a rota de contrabando. E ela está interessada em estabelecer comércio com a cidade de Anões, que está em algum outro lugar no seu mapa. Os anões são mineiros muito competentes e habitam a montanha, e eles têm interesse em construir um monumento para o seu deus mais magnífico possível. Para isso eles precisam fazer aliança com os elfos, mas eles têm dificuldade de falar com os elfos porque eles não gostam dos elfos. E aí os mercantes podem querer falar com os elfos. Então, sabe, eu estou inventando agora alguns cenários para criar grupos de NPCs que tenham alguns interesses próprios, independentes ou às vezes interdependentes uns dos outros, mas que você não tem obrigatoriedade nenhuma de interagir com nenhum deles. E é interessante também que tenham grupos querendo fazer coisas um pouco piores, como, por exemplo, cultos, ou um grupo de NPCs que está planejando em mudar a sucessão, tirar depor o rei, ocupar o lugar, esse tipo de coisa. Você pode criar diferentes cenários, por cenários é isso que eu quero dizer. E cada um desses grupos ele vai criar um plano de ação, e esse plano de ação ele vai ter os gatilhos que vai fazer eles andarem para frente. São os relógios de cada uma das facções, dos cenários, os relógios dos cenários. A gente tem que definir esses relógios, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. No caso dos mercantes. Os mercantes, para eles conseguirem estabelecer a rota de comércio deles, eles precisam se livrar dos ladrões. E para eles poderem comerciar com o reino que eles querem comerciar, que seja vantajoso, eles querem levar produtos dos anões para vender nesse reino. Para eles levarem os produtos dos anões, eles precisam estabelecer uma relação com os elfos e conseguir uma relação diplomática de modo que eles consigam extrair dos elfos o que os anões precisam. Então eles vão fazer um plano para fazer isso aí acontecer. A primeira etapa pode ser fazer uma relação com os elfos. Então vai lá, primeiro passo do relógio, fazer amizade com os elfos. Segundo passo do relógio, levar o conhecimento dos elfos para os anões. Terceiro passo do relógio, acabar com a ameaça dos contrabandistas. E a quarta parte do relógio, estabelecer a rota comercial. Legal. Se ninguém interferir em nada, você pode determinar quanto tempo vai demorar cada uma desses eventos. Se fosse do grupo que quer depor o rei, como é que podia ser, por exemplo? Fazer um relógio de 4 etapas. Ele pode ter mais etapas. Primeiro, o grupo antagonista ao rei, eles precisam espalhar rumores de que o rei não está mais capaz de conduzir seu reino. Segundo passo, uma das atribuições do rei é defender as estradas para que haja um comércio forte entre duas cidades. Eles podem arquitetar ataques junto com bandidos, talvez até com a guilda dos ladrões, para que as estradas fiquem perigosas e eles comecem a espalhar rumores de que as decisões do rei são ruins para defender. Ele não está mandando soldados o suficiente, ele não está preocupado com a segurança ou com o bem-estar do reino. Começar a espalhar mentiras, né? Fofocas, rumores falsos, para que a reputação do rei comece a ficar pior. De repente, um terceiro passo seria assim, uma festa. Nessa festa, eles vão tentar fazer mais alguma coisa para roubar alguma coisa importante do reino, ou até mesmo atacar o rei. A ideia é essa, entendeu? A gente vai fazendo relógios para cada um dos grupos. Se ninguém interferir, os relógios vão seguir passo a passo, da forma como você determinou no intervalo de tempo, ou o gatilho que você determinar que vai ser a mudança de um momento para o outro, até chegar no fim e o plano se concretizar. O que a gente vai fazer depois? Então esse foi o segundo passo. Primeiro passo, definimos os cenários. Segundo passo, definimos os relógios para cada um desses cenários. O terceiro passo é o de criar uma lista de rumores. E é legal que tem alguns rumores verdadeiros e alguns falsos. Essa lista de rumores vai ser o gancho que vai chamar os jogadores para a aventura. Eles vão escolher, é a partir dessa lista de rumores que eles vão perseguir um caminho ou outro. Eles vão começar a interagir com os cenários e com o mapa. Eles vão começar a andar para alguma direção no mapa, vão começar a falar com determinados grupos de NPCs, e aí a história vai começar a acontecer. A forma tradicional de passar os rumores normalmente é um pouquinho monótona. Você está na taverna e uma figura misteriosa encapuzada chama vocês para resolver um problema, ou uma lista de trabalhos disponíveis é afixada na parede da taverna. Legal, isso aí funciona. Para ficar um pouquinho mais interessante, sugiro um quarto passo, que é o de criar situações inusitadas.
criações inusitadas com o objetivo de introduzir os cenários para a aventura de uma forma original, evitando a monotonia da taverna. Essas situações, idealmente, tem que acontecer rápido no começo do jogo e dar oportunidade para os jogadores usarem as habilidades deles o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Porque, como eu já comentei em outros vídeos, e isso eu estou dizendo para vocês, as coisas que eu falei foi porque eu cometi todos os enganos que você pode imaginar, o jogador está muito mais interessado em fazer coisas legais com o personagem dele, e não descobrir sobre a sua capacidade de escrever coisas maravilhosas no mundo. Sentou para jogar RPG, eles querem jogar, então quanto antes você puserem ele em movimento, melhor. Deixa eu dar uns exemplos de situações inusitadas que eu pensei. Essas aí que já é uma coisa mais prática, que eu planejo usar. Por exemplo, um dos jogadores se envolve em um jogo de cartas, ele acaba levando todo o dinheiro de um dos apostadores. Só que calhou que esse apostador estava devendo esse dinheiro para um grupo perigoso. Pode ser a guilda de ladrões ou um grupo perigoso, uma espécie de máfia. E agora a máfia está indo atrás dos jogadores para pegar o dinheiro. Isso pode começar uma interação. Se eles vão o que os jogadores têm ou não fazer, não cabe a nós decidir. Eles vão fazer e as coisas vão se desenrolar para alguma direção. Uma outra ideia. Um dos jogadores esbarra, por acidente ou não, em um objeto que contém uma maldição e infecta o grupo inteiro, e agora eles precisam começar a lidar com essa situação. Então eles já começam com uma sensação de urgência. Eles precisam se livrar dessa maldição. Não sei se precisa lapidar um pouco mais essa ideia, mas a ideia é que algum evento dispare, algum evento inusitado, e que você não force eles a pegarem. Você só coloca lá. Se for interagido determinado objeto ou situação, infecta todos com uma espécie de maldição. Sendo personagens de primeiro nível, eles não têm outros meios a não ser procurar ajuda para se livrar do problema. Ou de repente os jogadores podem estar numa viagem, pode ser num barco ou numa caravana. E aí pode acontecer um monte de coisa nesse barco. Pode acontecer mais de uma coisa. Por exemplo, um crime, um roubo ou um assassinato no barco, e os jogadores podem ser acusados como suspeitos, aí eles têm que descobrir, já começa uma aventura de mistério, e é uma boa oportunidade para apresentar diferentes grupos com os quais eles vão poder interagir depois em terra firme. Ou eles podem esbarrar com um NPC carismático que de repente começa pedindo ajuda, mas depois engana eles, passa a perna. Ou até esse NPC pode ser ele que incrimina os jogadores do crime que aconteceu no barco, que foi ele que cometeu. Muitas coisas podem acontecer nessa viagem de barco. Se não for viagem de barco, de repente os grupos, você pode colocar os jogadores direto numa espécie de festival, onde tem um monte de atrações, muitas atividades, várias oportunidades para os jogadores testarem as habilidades deles e interagirem com diferentes NPCs, e muitas situações podem estar contidas nesse lugar. Por exemplo, o NPC que vai enganar eles. Por exemplo, eles ganham um prêmio numa disputa, e no prêmio tem um mapa para algum lugar, um mapa misterioso para algum lugar. Ou o prêmio de uma das atrações que os jogadores ganham ou não, ele pode conter a tal maldição. Então são umas ideias para começar a colocar os jogadores em movimento. Então tem uma agrupada de ideias aqui, agora mais curtas aqui. As pequenas cenas para a gente apresentar a campanha, botar os jogadores em movimento. E agora separei em pedacinhos de Lego menor ainda, que você pode usar, são todos meio coringa, você pode encaixar nas mais diversas cenas que você imaginar. Segue uma lista, hein? Eles podem ser incriminados de algo que eles não fizeram. Eles podem se envolver com grupos perigosos por acidente, testemunhar um roubo, um assassinato, um crime, serem enganados por um NPC, acidentalmente contrair uma maldição. Um fenômeno natural ou mágico afeta todo mundo, menos a eles. Uma proposta de trabalho que faz os jogadores se cumprirem, se aceitarem essa proposta, comprarem uma inimizade com, por exemplo, um mago poderoso que de repente acaba colocando eles a serviço. Olha esses aqui. E se os jogadores, de repente, eles começam a aventura numa cena, como se fosse a última cena de uma outra aventura? É a primeira vez que vai todo mundo jogar, mas eles estão na última cena de uma aventura. Acabaram de matar um inimigo formidável, um mago, uma criatura muito grande. E eles não lembram porque eles fizeram isso. De repente disparou um evento mágico e eles tiveram as memórias todas apagadas, voltaram para o primeiro nível.
De repente se disparou, fez com que eliminasse toda a magia, então os objetos, todos deles viraram mundanos. E aí eles têm que começar a aventura de trás para frente para sair e irem descobrindo o que aconteceu. Mais uma. Ou uma outra cena de Amnésia, em que os jogadores se veem numa situação de combate, idealmente também no começo, onde já está meio que se resolvendo com o resto de combate, e depois eles descobrem que uma série de assassinatos ou crimes horríveis tem acontecido no povoado mais próximo, e conforme eles vão investigando, eles descobrem que eles estão perseguindo a si mesmos, que eles são os responsáveis por esses assassinatos, porque eles estão, de repente, infectados com licantropia. Eles são lobisomens e não sabem, ou qualquer outra maldição, e eles têm que se livrar disso. Parece que eu gosto de maldição, né? Pelas minhas ideias. A ideia é detalhar algumas possibilidades e combinar todas elas como se fossem peças de Lego. E essa é a filosofia que eu tenho seguido ultimamente. Eu crio as situações, eu vou anotando no meu caderninho e eu penso nelas todas como blocos de Lego. Eu deixo todas anotadas, guardadas. Para quê? Para conforme o jogo vai acontecendo, eu vou pegando as peças e vou encaixando. Na verdade, o jogador me dá a peça e eu encaixo em cima. Ele vai me dando a peça e eu encaixo em cima. Eu não sei como elas vão ser combinadas. Claro que tem um planejamento pregresso, mas eu não sei como elas vão ser combinadas e eu me surpreendo com o resultado. Acho que eu vou parar por aqui, não vou me alongar muito mais. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais mão na massa de simular um cenário de hexcrawl e mostrar uma forma mais prática mesmo de como se conduz um hexcrawl. Eu estou falando só de como começar. Senão vai ficar muito longo o vídeo. Separando, acho que fica mais fácil de absorver. Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha despertado a curiosidade de quem não conhecia esse estilo de aventura. Se você já joga e você gosta também desse estilo, se você tiver alguma dica para me dar, escreve nos comentários aí como é que você costuma fazer. E é isso, espero que tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, recomenda para alguém que você acha que possa tirar proveito disso. De repente você não é o mestre, mas você gostaria de jogar uma aventura dessa forma, compartilha com o seu mestre esse vídeo, de repente interessa a todos. Um abraço, até a próxima!